Tem reparado, principalmente nessa volta pós-Copa América, pausa da Copa América, que o Curitiba está com um jogo muito intenso dentro de campo, né? A gente vê muita marcação no campo adversário, né? Às vezes até roubando bola e criando chances assim. Queria saber como foi essa preparação para ter esse rendimento, né? A gente vê que foi uma melhora depois da Copa América, essa intensidade mais Curitiba. Queria saber qual que foi o método ou como que vocês trabalharam no sentido disso, né? Para eles conseguirem suportar, ter essa intensidade no ataque e também suportar o jogo e ver que o preparo físico está bem melhor agora. É importante a gente entender que o desempenho no futebol ele é dependente de 4 variáveis, né? Preparação física, técnica e tática e o componente emocional. Uma é dependente da outra, são variáveis interdependentes. O que a gente introduziu na parada da Copa, né? A gente fez alguns ajustes na metodologia de trabalho, né? Buscamos introduzir um número maior de sessões de trabalho de força e potência, que era algo que a gente tinha percebido que nós precisávamos melhorar, e aliado a isso a questão de intensidade dos treinamentos técnico-tático, né? Que era uma exigência do Humberto, e vale salientar também que a gente teve a troca do comando, e o treinador leva um tempo para conhecer os seus atletas, identificar aquilo que ele pode extrair nas funções que cada um vai exercer, né? Então, esses 2 componentes, né? A intensidade do treinamento técnico-tático e os trabalhos de força e potência, foi aquilo que, na nossa visão, potencializou a melhora do desempenho como um todo. Jovenilson, como é que você faz o planejamento diário? Você trabalha setores diferentes do time? Cada setor exige uma preparação diferente? Não? Sim, isso é um detalhe importante, né? Cada posição dentro do jogo, ele requer uma função dentro do planejamento de jogo do treinador. E nós, na preparação física, com todo o departamento, busca atender essas exigências. E a gente sempre busca individualizar os treinamentos, atendendo aquilo que a função dele vai exigir dentro do jogo, né? Eu dou um exemplo, assim, os jogadores que jogam na extrema, né, os pontas, na beirada do campo, eles têm uma exigência diferente do zagueiro. Então, dentro dos treinamentos, dos trabalhos físicos e dos trabalhos específicos técnico-tático, a gente busca controlar essa exigência dentro do volume da intensidade de trabalho. Jovenilson, como é que vocês trabalham para ajudar na prevenção de lesão também? Como é que está sendo isso? Porque o Coxa tem sofrido com algumas lesões, o Humberto não tem podido contar com alguns jogadores, tem outros voltando. Essa prevenção para que isso não se repita também existe? Existe. Eu tenho um entendimento, e claro que não é um entendimento do Jovenilson, é um entendimento do que alguns autores, alguns cientistas na literatura preconizam, que a prevenção é muito difícil no esporte, né? Porque o rendimento e a lesão, elas estão a uma linha muito tênue. Porém, aqui no Curitiba, a gente tem uma integração muito grande dos departamentos, né? Do departamento médico, através dos médicos, dos fisioterapeutas, do departamento de fisiologia, no controle e na prevenção desses trabalhos, na programação melhor desses trabalhos. E a fisioterapia tem um diagnóstico, uma avaliação, a fisiologia também tem um diagnóstico e uma avaliação, e eles trazem esses dados, e em cima desses dados a gente prescreve os exercícios que, vamos dizer assim, protege o atleta. A gente trabalha na busca de reduzir o número de lesões, né? Porque em todo e qualquer nível do esporte, do futebol, as lesões elas acontecem, né? E o nosso objetivo principal é reduzir esse número de lesões. E eu acredito que, com o passar do tempo, a equipe está cada vez mais integrada, a gente está conhecendo cada vez mais os atletas, e isso é um diferencial para que a gente possa prescrever mais objetivamente a carga
e o controle dessa carga desses atletas e, consequentemente, nós vamos potencializar o rendimento e nós vamos reduzir o número de lesões, seja elas musculares ou articulares. Hoje em dia, né? Hoje em dia não, mas de um tempo para cá, aquele mito de treino é treino, jogo a jogo, na preparação física, acho que morreu, né? A gente vê muitos treinadores falando que já na Europa, né, é assim, né, é muito intenso, parar de ter um trabalho muito longo, né, para ter um trabalho um pouco mais curto, com mais intenso, né, para conseguir suportar os jogos semanais ou do mês, enfim. É isso mesmo? Você acha que agora é melhor ter um treino um pouquinho mais curto, mas com muita intensidade, do que fazer aqueles treinos de 2 horas de manhã, 2 períodos, um de manhã e um de tarde? Como que você vê essa nova atualização, né, da preparação física no futebol? Esse é o caminho que a ciência tem nos orientado, né? A gente tem 2 variáveis importantes, que é o volume e a intensidade. Então, se você aumentar o volume, o tempo de treinamento, consequentemente, a intensidade vai ser diminuída, porque fisiologicamente nenhuma pessoa, nenhum indivíduo, seja ele atleta ou não atleta, não consegue suportar. E o contrário também, se você aumentar a intensidade, você não consegue manter essa intensidade por longo tempo, né? Então essas 2 variáveis, elas caminham junto. Evidentemente que em algum momento da temporada você aumenta um pouquinho mais o volume e baixa a intensidade, mas no período competitivo a intensidade ela prevalece. Então, para se jogar intenso, você tem que treinar intenso, né? Então não é uma especificidade e você tem que gerar essa adaptação no músculo e em todos os sistemas orgânicos do atleta. Então, consequentemente, a gente exige que o treino seja intenso, né? Os atletas têm entendido isso para que eles possam também jogar intensamente. Juvenilson, aqui no Brasil geralmente se treina em 2 períodos, né? Fugiu o nome agora do preparador físico, ele trabalhou, é um holandês que trabalhou no Barcelona, até escreveu um Raymond. livro. Isso. Eu estava lendo alguns artigos dele que ele disse que, na verdade, se tem que recuperar o atleta e não dar uma carga muito grande, porque o jogador já entra no jogo cansado, né? Aqui no Brasil ainda se está se adaptando a isso, realmente aqui ainda se exige muito do jogador da parte física, e o nosso calendário é muito louco, o nosso país é muito grande, pega-se viagens muito longas, ainda está se adaptando a essa modernidade, não? Eu acredito que nós evoluímos bastante nisso, né? E hoje são poucas semanas de treinamento que você procura fazer 2 treinamentos. E muitas vezes a gente usa 2 treinamentos, não é com enfoque de treinamento de ganhar condição, e sim de potencializar a recuperação desses atletas, né? Hoje a literatura está bastante fortalecida nisso e a gente está muito convencido que um treinamento de campo bem realizado é o suficiente para que um atleta possa jogar 90 minutos, jogar uma sequência de jogos e, consequentemente, o outro período, muitas vezes a gente usa para potencializar a recuperação, para os trabalhos de, vamos chamar de proteção, para que ele possa ter risco menores de se lesionar, né? Então esses períodos são usados para isso. E muitas vezes isso não é para todo o elenco, né? Porque a gente tem que considerar as individualidades. E aí, dentro da individualidade você tem a genética do atleta. Então tem atleta que suporta uma carga maior, tem atleta que suporta uma carga menor, tem atleta que tem alguns parâmetros que você precisa corrigir, biomecânicos, fisiológicos, tem atleta que se recupera mais rápido, tem atleta que leva mais tempo para recuperar. Então, você não necessariamente precisa fazer 2 treinamentos com todo o elenco. Às vezes é necessário por uma questão de gestão, né? Mas o enfoque maior seria na recuperação. E é importante, até a título de informação, e o que a gente encontra hoje. Um atleta, para recuperar de um jogo de futebol, para ter uma recuperação completa, ele leva no mínimo 72 horas. E muitas vezes a gente joga com esse tempo de recuperação até menor. Então o que acontece? O atleta muitas vezes ele entra no jogo sem ter o seu 100% de recuperação. E isso acarreta o quê? Acarreta numa baixa performance e no maior risco de lesão. Isso aqui é só uma informação, a título de informação, porque é importante o torcedor saber disso, porque muitas vezes
o torcedor reclama que o time não tem intensidade. Mas não é o time A, B ou C. Se você vê no geral, seja na Série A, na Série B, se você vê no futebol internacional, em algumas situações, o jogo não tem intensidade porque os atletas não estão completamente recuperados, né? E a gente tem que considerar a recuperação em 3 parâmetros, né? Então, o parâmetro fisiológico é a energia. Então, isso, se você se alimentar, você tem um aporte energético, né? Você tem que pensar no aspecto endócrino de toda a recuperação biológica, coração, pulmão e tudo aquilo que envolve a recuperação e o funcionamento orgânico do atleta. E a terceira questão, que é a principal e a mais demorada, é a questão muscular, né? E ela demora mais para você se recuperar. Por isso que também, infelizmente, a gente tem muito mais lesões musculares. Jovenilson, você falou aí de individualidade da questão genética dos atletas. O que você pode trazer para a gente de informação, assim, com relação a algum atleta, de repente, que se destaque ou que tenha uma condição um pouco diferenciada? Eu estou te perguntando isso porque, às vezes, a gente tem aquela ideia equivocada de achar que os mais novos têm uma condição melhor. E a gente viu recentemente no Palmeiras um caso diferente, por exemplo, que foram divulgar esse tipo de condição física dos atletas e o Praz, com 41 anos, tinha o melhor preparo físico do elenco. E às vezes você vê um jogador que parece mais pesado e tal, e se você for ver, ele tem também números e desempenhos até melhores de alguém que é mais magro ou aparenta ser mais magro. O que você pode trazer para a gente? Aí se tem algum jogador que você pode destacar. Bom, primeiro ponto importante é que hoje a gente já sabe que, assim, em questão de peso, o peso total e os componentes do peso de massa magra e massa gorda. Hoje, algo que lá atrás era muito defendido e cobrado por todos os preparadores, fisiologistas e treinadores, que é a questão do percentual de gordura. Isso é uma coisa muito individual e é um marcador que ele não é determinante para o rendimento. Claro que isso num determinado corte. E isso é individual, né? Então, você vai ter atleta que tem um percentual de 7% de gordura, você vai ter atleta que tem 10%, tem atleta que tem 2%. Isso é individual. Isso depende muito da constituição física do atleta, né? Então, a gente tem que analisar isso individualmente e isso está relacionado à função que ele vai exercer dentro do campo. Tem função que, se você não tiver um volume maior, você vai ter prejuízo. Tem função que, se você tiver um volume maior, você tem benefícios. Então, isso é muito individual. Em relação à questão da genética, o futebol, ele é um esporte que ele depende de força, de velocidade e de resistência. O atleta que, na sua constituição genética, ele tem essas 3 capacidades desenvolvidas em níveis ótimos, ele já sai na frente para o desempenho físico, né? Então, se o atleta ele é velocista, ele tem um potencial maior de fibra rápida, que a gente chama, esse atleta vai ter dificuldades em resistência. E se esse atleta for um atleta que tem características de fibra lenta, que é a fibra de resistência, a fibra muscular, esse atleta não vai ser velocista. E a potência está no meio disso, a força e potência. Então, por que o futebol e a preparação física evoluiu muito? Porque a gente entendeu que, os estudos nos mostraram que o atleta que melhora a sua força e sua potência, ele pode ficar mais veloz e ele pode ficar mais resistente. Então, se o que aconteceu antigamente, ou alguns anos atrás, a gente fazia na preparação física muito treino de resistências, corridas longas, intervalados longos. Porque como o futebol dura 90 minutos, a gente acreditava muito que melhorando o que a gente chama de VO2, que é o consumo máximo de oxigênio, então quem consome mais oxigênio poderia ser um atleta mais resistente dentro do jogo. E a literatura a cada ano vai mostrando para a gente que, se nós formos por esse caminho, nós vamos ter esse atleta mais resistente, mas isso não reflete na melhora da performance dele. Por quê? Porque é o ponto que a gente tocou anteriormente, que é a questão da intensidade. Não dá para ser intenso se você não for potente. Então, a preparação física começou a entender os preparadores físicos, a fisiologia,
a fisioterapia começou a entender isso. Então, hoje, essencialmente, a preparação física cuida muito da força e da potência. Aqueles que geneticamente são privilegiados na fibra tipo 2 terão uma resposta melhor nisso. Mas aqueles que não também melhorarão e, consequentemente, você vai ter uma condição de jogar 90 minutos numa intensidade maior. Então, basicamente, o que a genética nos mostra neste momento, em questão de desempenho físico, é isso. E em relação à potencialidade da recuperação, né? Tem atletas que conseguem recuperar muito mais rapidamente aquelas microlesões e os danos musculares que acontecem no jogo em relação a outros. E isso é da genética do indivíduo, você não consegue mexer nisso. Ainda que nos nossos processos regenerativos a gente busca potencializar isso com várias estratégias, né, de crioterapia, de massoterapia, de água quente, das botas pneumáticas, dos game reads, enfim, todas essas estratégias, aspectos de nutrição, né, pós o jogo, aquilo que o atleta já vai receber de alimentação, de nutrição e de elementos proteicos para potencializar a sua recuperação. A gente tem alguns destaques assim interessantes, né? Por exemplo, o Juan Lano é um atleta que tem realmente uma capacidade de atender esses requisitos, né? Mas o que a gente busca? Se é zagueiro, ele tem que ter a condição de exercer a sua função na melhor forma possível, com mais eficiência possível. Se é lateral, idem. Então a gente busca, porque não é correto você comparar um meia com um zagueiro, um lateral com um centroavante, porque são funções e características diferentes. Então o que acontece? Ele tem que ser o melhor para a função que ele exerce, né? Se a gente pegar os números de ações, a gente percebe que há bastante diferença. Especificamente, Jovenilson, porque é um jogador que a torcida gosta muito, jogador que tem uma qualidade técnica excepcional, ficou um bom tempo no DM, está voltando, ficou no banco, entrou nos 2 jogos, tal, que é o Rafinha, né? Como é que está a situação do Rafinha? Ele já tem o fôlego aí para os 90 minutos, não? Fisicamente falando? Rafinha é um atleta, né, extremamente importante, de um potencial técnico e físico também. Eu já conheço ele há um tempo, né? A gente trabalhou aqui na outra passagem, 2011, 2012. E agora o Rafinha, a gente tem tido um cuidado bastante especial com ele, individualizado, para que a gente possa potencializar a condição dele e deixar ele à disposição para suportar os 90 minutos, né? Então, agora esses outros 2 jogos ele teve minutos, né? E a ideia é que ele vai ganhando minutos para poder, como agora nós temos aí 6 dias do jogo passado para o próximo, ele vai ter uma condição de receber uma carga de trabalho, né? E depois vamos ver qual é a necessidade do Humberto, mas é provável que ele já tenha uma condição hoje ainda, não para 90 minutos, mas perto disso, né? E na sequência ele com certeza vai estar pronto para 90 minutos. Um jogador extremamente importante que a gente vai cuidar dele com todo carinho para que ele possa nos ajudar, jogando 90 minutos e com todo o seu potencial dentro do campo. Essa linha, e o Wilson, está 100% já? A gente até questionou, Humberto, depois da última partida, se tinha sido uma opção para poupar, para ter um cuidado com ele mesmo, se ele tinha mesmo escolhido o Muralha. Como é que está a situação física do Wilson? O Wilson, eu prefiro que vocês, porque na realidade o departamento médico cuidou dele e o Thiago, nosso treinador de goleiro, que fez toda a preparação. Então, eles têm muito mais informação e capacidade para passar isso para vocês do que eu.